Hoje à noite estamos conversando sobre o ser humano. Relembramos a plenária anterior, pontos bases da nossa doutrina sobre o homem. E nessa sexta plenária, vamos continuar entendendo um pouco mais sobre o ser humano, mas nós vamos conversar agora sobre emoções. Pensar um pouco sobre esse assunto, emoções. Quando se trata de emoções, parecemos inclinados a extremos, mesmo no mundo cristão. Alguns de nós vão agir como se as emoções fossem resultados da queda, escondendo-as ou ignorando-as. Outros de nós vão agir como se as emoções reinassem, permitindo que elas nos governem. O assunto é um assunto que gera confusão. A gente quer agradar a Deus, a gente quer prestar um culto racional a Deus, não só com a igreja reunida, mas com a vida. E aí então a gente pode correr o risco de tratar emoções como se fossem erradas. Ao mesmo tempo, nós vamos encontrar aqueles que parecem nunca pensar logicamente, só sentir. E pelo impulso vão fazendo o que vão fazendo. Quando nós tratamos das emoções, só voltando aqui para você acompanhar ali, o problema não são as emoções. O problema é confiar em quaisquer desejos, crenças, motivações ou emoções que não estão sendo entregues ao controle do Espírito e avaliadas através do padrão da palavra de Deus. Quando alguém chega compartilhando das suas lutas e dificuldades, essa pessoa traz consigo uma série de emoções envolvidas com os seus problemas, com os seus conflitos, com os seus próprios pecados. Se você, por exemplo, acompanha alguém que esteja lidando com algum vício em drogas, normalmente esse é um tipo de aconselhamento de longo prazo. Você vai acompanhar alguém assim por um bom tempo, sobretudo se a pessoa chega já naquele estágio de escravidão com o vício, o pecado de longa data. É um acompanhamento longo. Você já espera que a pessoa falhe em algum momento. Que ela vai falhar. De que naquele dia marcado para o aconselhamento, ela não vai aparecer. E que talvez, até o final daquele dia, um pai, uma mãe, uma esposa vai te ligar perguntando do fulano ou da fulana. Você viu o fulano? Não, hoje eu tinha um horário com ele, ele não apareceu. Pois é, está sumido desde ontem. E aí quando se encontra a pessoa, normalmente você vai atrás dela e vai achar, você sabe onde ela está. E ela te vê, ela morre de vergonha. E o que é isso? São emoções expressas. Pessoas lutando com pecados escravizadores que fogem de Deus, lutam com aquilo que não conseguem resolver sozinhas. E o assunto emoções acaba sendo ou desvalorizado demais, ou supervalorizado demais. Mas é inegável que todos nós temos emoções e as usamos. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Como precisamos pensá-lo para conversar sobre um processo de aconselhamento? Eu queria começar então dizendo que emoções é uma ideia de Deus. Deus não fez Adão e Eva
E depois de uns dias ali no jardim, Adão falou, acho que está meio seco o negócio aqui, o relacionamento com a Eva. Aí ele foi lá, Deus, não tem como o Senhor criar um negócio aí para a gente se relacionar melhor, para eu entender melhor a vida? Adão nunca teve essa necessidade, porque quando Deus o criou, ele o criou com emoções. Emoções foi uma ideia de Deus na composição do ser humano. As emoções são dadas por Deus. Quando nós, e acabamos de fazer isso, vamos ler o relato da criação, Adão as tinha antes da queda. Não foi algo que foi produzido pelo pecado. No capítulo 2 de Gênesis, Deus então quer estabelecer a relação de humanidade, homem e mulher, porque Deus criou homem e mulher à sua imagem, Gênesis 1, 27. E aí ele quer deixar claro o propósito disso na relação, porque a humanidade não é um ser, mas é aqui o homem e mulher, eles representam a humanidade dentro do conceito da teologia de Moisés. Deus, para deixar isso claro, ele vai criar a mulher, e a hora que Adão a vê, se pudéssemos traduzir tudo o que ele quis dizer com as suas palavras em Gênesis 2, ele diria, uau! O que ele fez ali? Demonstrou emoções. Como reflexo de um raciocínio do que tinha acabado de acontecer. Adão tinha emoções antes do pecado e elas não eram em nada pecaminosas. O Senhor Jesus Cristo tinha emoções. Quando ele chega na casa de Marta e Maria e o Lázaro já está morto há 4 dias, ele chora porque ele amava aquela família. Mais de uma vez, os autores dos evangelhos nos contam de Jesus expressando emoções, e isso não tem nada a ver com pecado. No próprio Getsêmani, ele sabia o que estava por enfrentar na sua prisão, condenação, açoites e a própria crucificação. Nós lemos já na plenária anterior o Salmo 139, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo 73. Salmo 73. O Asaf nos conta do seu conflito interior. Eu, no treinamento da ABCB, tenho um estudo de caso que eu montei só baseado na vida de Asaf no Salmo 73. É muito interessante, porque você tem aqui um homem em conflito consigo mesmo e com Deus, por causa de desejos que o estavam afastando de Deus. E o Asaf vai dizer assim, Salmo 73, só para você se situar. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por que ele quase se perdeu? Verso 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Eu olhava para eles não têm preocupação. Eles têm os melhores médicos, têm dinheiro para poder fazer os melhores tratamentos. E eu olhei para eles e desejei o que eles tinham. E olhei para eles e descobri que eu estou fazendo tudo certo e parece que só me dou mal e eles fazem tudo errado e parece que só se dão bem. E qual foi a minha conclusão? Verso 13, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Não está valendo a pena ser correto e honesto. Ele está lutando com seu próprio coração, pois o dia inteiro sou afligido, a cada manhã sou castigado. Você consegue perceber as emoções afloradas aqui? Mas eu amo o verso 17.
Porque não foi uma terapia que mudou o Asaf. O verso 17, ele diz assim: até que eu entrei na presença de Deus. Não é, até que eu mudei meu comportamento e as coisas melhoraram. Até que eu mudei de endereço e as coisas melhoraram. E até que eu mudei de emprego e as coisas melhoraram. E até que eu joguei na Mega Sena e foi sorteado e as coisas melhoraram. Não. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. E descobri que aquilo que eles estão vivendo agora e todo aquele conforto publicado na rede social é uma farsa. Porque o juízo de Deus contra a vida deles será permanente. Verso 21. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Ele está dizendo assim: as minhas decisões como resultado de emoções erradas me colocaram como alguém que não pensa quando eu fui ao Senhor. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. E a conclusão dele, já que eu estou aqui, eu não vou perder a chance de pregar. Aí qual é a conclusão dele? Quem tenho eu no céu, senão a ti? Ele está dizendo o seguinte: se o meu contentamento não estiver no Senhor, riqueza alguma no mundo me trará contentamento. Pode me trazer algum conforto, mas contentamento não trará. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e Ele é a minha herança para sempre. Ele está falando de emoções. Emoções que trouxeram conflitos ao seu coração e que ele teve que lidar com elas, porque as suas atitudes eram também um reflexo dessas emoções. Provérbios 23, versículos 15 e 16. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o quê? O meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. É aquele sábio, é aquele pai que quando está vendo o seu discípulo, que quando está vendo o seu filho amadurecer, ele diz: eu também vou me alegrar com isso. Emoções são dadas por Deus. Na língua semítica em que nós temos o Antigo Testamento escrito, e a origem do hebraico lá, ela vai usar termos para entranhas, rins, estômago, intestino e útero, para descrever estados de sentimento. Se Deus permitir, amanhã pela manhã, nós vamos conversar sobre o coração humano e como a Bíblia fala do coração. Cerca de 800 vezes a Bíblia usa esse termo. O que isso tem a ver conosco, diretamente. E vamos conversar sobre ídolos do coração. Deus permitindo, amanhã pela manhã serão os nossos dois assuntos. Serão os nossos dois assuntos. Quando a Bíblia vai falar de emoções, na língua portuguesa nós temos uma palavra. Mas a Bíblia usa várias. Porque ela está falando de algo que está lá no nosso interior. Tenta descrever a emoção de saudade. Na língua portuguesa nós temos a palavra saudade. Mas em muitas línguas não existe a palavra saudade. Tenta descrever a emoção. Eu assisti o parto dos meus 3 filhos. De você estar naquele momento em que os filhos nascem. Eu estava viajando no dia que o meu neto nasceu. Sheila e eu estávamos viajando, a minha nora ficou esperando o parto normal, completou 40 semanas e nada,
e eu tinha viagem agendada, e estávamos viajando. Chegamos no lugar, e aí o Isaac ligou. Bianca está no hospital. Há quase 41 semanas, meu neto nasceu muito grande. Ia ser parto normal, mas o moleque estava tão grande que teve que ser cesárea. A hora que o Isaac ligou, ele ligou para mim, aí eu pus no Viva Voz e ele disse que já está lá no hospital. Bianca ficou lá, só vim em casa pegar a mala e estou voltando para lá. Adivinha o que a Sheila fez? Chorou. Chorou largado. Não porque estava distante, porque meu neto nasceu, ainda era período de Covid, então não se podia ir para o hospital, né? Mas eu sou pastor, eu tenho carteirinha. Aí durante aqueles dias, semanas finais, eu falava assim para a Sheila, eu vou entrar, você não. E ela dizia assim, de jeito nenhum você vai entrar. Eu falei, eu sou pastor, você não é? Eu falei, vocês não podem entrar no hospital, mas eu posso. Não, mas você é avô. Eu não preciso contar isso para a enfermeira. Eu não ia, mas eu estava provocando ela. Mas foi bom não estar na cidade, que aí a tentação foi... Deus criou seu ser mais íntimo, o seu ser mais íntimo. Suas entranhas, suas emoções. Suas emoções são feitas maravilhosamente e com temor por Deus. Na verdade, suas emoções são o único elemento que Deus destaca como tendo sido feitas de modo assombrosamente maravilhoso. Deus não é contra emoções. Ele é contra as emoções erradas. Ele é contra as emoções aplicadas de maneira errada. Por quê? Porque Deus não apenas criou as emoções, mas os sentimentos são dados por Deus e são dados com um propósito. Então a nossa pergunta é, por que nós sentimos o que sentimos? Quando a gente vai entendendo as emoções, amanhã pela manhã, quando conversarmos diretamente sobre o coração e os ídolos do coração, estas questões ficam melhor respondidas. Por que sentimos o que sentimos? Por que nosso Pai Celestial nos criou com emoções? Para que propósito e função Deus projetou nossas emoções? Já parou para pensar que emoções levam a ações? As pessoas estão agindo diante de emoções que elas têm. De fato, em português, a palavra emoção, ela vem do latim. E a palavra latina, motere, é o mover, o verbo em português mover. Então, emoções têm a ver com ação, movimento. O próprio termo tem essa origem no latim. Sugere que a tendência para agir essa emoção nunca será neutra. Emoções motivam não só ações, mas ações externas. Aquilo que lá dentro está acontecendo, está nos movendo a ações externas. Quero dar um exemplo para vocês. Você pode abrir sua Bíblia em 1 de Pedro 5, versículos 7 e 8. Um texto muito conhecido nosso, 1 de Pedro 5, versículos 7 e 8. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Frequentemente a gente deixa de lado o versículo 8, mas eles estão relacionados. Quando o apóstolo Pedro escreve a primeira carta, ele tem como intenção ajudar um grupo de cristãos que estavam enfrentando um tipo de perseguição intensa. Um momento na história do Império Romano em que os imperadores, cada vez que um novo imperador assumia, ele pesava mais a mão contra os cristãos. E isso estava acontecendo de uma maneira muito pesada. E o apóstolo Pedro escreve essa carta para ensinar sobre a graça de Deus que os ajudaria a suportar as provações e perseguições.
que o único alívio era a graça de Deus, porque a perseguição iria continuar. E aí ele diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele está dizendo a eles que essa ansiedade, como todas as emoções, é uma emoção que nos move à ação. E que tipo de ação a ansiedade e o medo nos moveria? E moveriam aqueles irmãos. As nossas emoções e as nossas mentes percebem algo que percebemos ser um perigo, uma ameaça, e nós vamos reagir a isso. A gente pode responder a uma situação ameaçadora com muita ansiedade, ficarmos travados, ou temos outro tipo de resposta. Isso está vindo de onde? Está vindo de dentro. Podemos reagir a situações provocadas de ansiedade, lançando a nossa ansiedade sobre ele. O que significa lançar a ansiedade sobre ele? Tem que lidar com confiança. Tem que lidar com confiança. Em quem eu confio? Quando nós acompanhamos pessoas que chegam com síndrome do pânico, com diagnóstico de síndrome do pânico, e começamos a investigar a raiz dos problemas, na maior parte do tempo, são só emocionais e não clínicas. Tem a ver com quem eu confio. Tem a ver com o que eu quero relacionado à proteção. Minha filha tinha muito medo de cachorro desde muito criança. Ela foi mordida por um cachorrinho dentro da casa da avó, e aí ela travava. Não importava o tamanho do cachorro, ela travava. E foi um processo longo que ela só venceu depois dos 13 anos. Durante toda a infância. Agora você pensa, envolvido na igreja o tempo todo, você está num sítio, você está numa chácara, você está na casa de pessoas. E ela travava. E foi um processo longo de ajudá-la a lidar com essa situação de medo. O cachorro está lá do outro lado da rua, nem sabe da existência dela. Ela travava. Aí eu falei, o cachorro está olhando para você? Não, não está. O cachorro está nem aí com você. Às vezes o cachorro está lá no colo do dono. E ela está aqui longe. O que isso tem a ver com pensamentos, com desejos, que envolve mais do que a emoção? Nós vamos pensar numa outra situação. Você entra numa sala e tem uma cobra. A família de nossa igreja construiu uma casa num condomínio lá na cidade, e com o primeiro mês morando na casa, região de chácara, a caçula entrou na cozinha e a hora que eles ouviram ela falando com alguém, a hora que entraram lá, ela estava com uma cobra na mão brincando. Era só uma cobrinha. Não era nem venenosa. Mas ela não sabia se era venenosa ou não era venenosa. A ansiedade, o medo, ele pode nos proteger. Até emocionalmente nos proteger. Mas como nós lidamos com isso? Nós não somos neutros a isso, e esses exemplos que eu estou dando é para dizer que nós não somos neutros a isso. Pedro está dizendo, a perseguição que vocês estão sofrendo está provocando em vocês uma série de ações, e essas ações acontecerão não de fora para dentro, mas de dentro para fora. As emoções têm essa relação. Nós não temos que ver as emoções, incluindo a própria ansiedade, como pecaminosas inicialmente, mas elas podem ser dependendo da circunstância analisada. Porque quando falamos de ansiedade, você tem vários elementos em torno dela. Eu tenho ensinado sobre o assunto, mas assim que eu conseguir terminar um texto que eu estou escrevendo, eu quero escrever um outro texto só sobre ansiedade, mas
trabalhando um aspecto além daquilo que a gente está acostumado nos livros evangélicos sobre ansiedade. Não que são ruins, mas os livros evangélicos sobre ansiedade, eles pegam 3 textos do Novo Testamento e se concentram neles. Mas a ansiedade tem níveis grandes, porque envolve pecado, mas envolve emoção, envolve muitas coisas. E eu tenho sentido a necessidade de organizar mais esses conceitos para poder explicá-los melhor e lidar com eles melhor. Porque senão você corre um risco de tratar a ansiedade só como emoção, ou trata a ansiedade só como pecado, mas você tem alguns tratando a ansiedade só como doença. E a gente tem que definir isso. É emoção? Como ela se dá? Quando ela se dá? Então estou querendo gastar um pouco mais de tempo para escrever isso, mas eu preciso terminar um texto até o meio do ano, e aí, de repente, isso depois pode até contribuir de alguma maneira. Estou mencionando isso porque as emoções são sentinelas internas. As emoções são a nossa capacidade dada por Deus para conectar o nosso mundo interior com o exterior. Experimentando o nosso mundo e respondendo às nossas experiências. James MacDonald, no livro Aconselhamento Bíblico Cristocêntrico, ele vai dizer o seguinte: as emoções são nossa capacidade dada por Deus para conectar nosso mundo interior e externo, experimentando o nosso mundo e respondendo a essas experiências. Ele vai continuar e ele ainda vai dizer assim: a nossa capacidade emocional inclui a habilidade de vivenciar e responder internamente a uma gama completa de sentimentos internos positivos, que são os agradáveis, e negativos, que são os dolorosos. O Asaf, no Salmo 73, ele fala desses 2 momentos. Ele começa o Salmo dizendo: eu quase me perdi, porque a minha fé foi maculada, e a minha vida como um todo, espiritual, material e emocional, sofreu com isso. Até que então Deus restaura a minha fé, e fé aqui a minha crença, e eu tenho o restante da vida como um todo também restaurado. O MacDonald vai dizer o seguinte: as emoções podem ser mais bem compreendidas como fenômenos psicossomáticos, a pessoa como um todo. Elas tipicamente representam uma certa avaliação de uma situação relativa aos valores da pessoa, que, por sua vez, produzem um estado de sentimento que motiva ou prepara a pessoa para uma resposta comportamental, estereotipada e que, novamente, é relativa aos valores daquela pessoa. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que as nossas emoções, elas sempre aparecerão em 2 componentes. Uma experiência interna e uma experiência externa. A experiência interna, o estímulo, é o que passa no coração. É o sentido no corpo. Por exemplo, o medo envolve a avaliação de que uma situação é perigosa. O medo em si não é ruim. Ele pode nos proteger. Se você estiver lá no alto do Monte Roraima, é melhor você ter medo de cair. Porque você tem que lembrar de uma coisa: ninguém tem medo de avião. Ou de voar. As pessoas têm medo de que o avião caia e elas morram. Não é? Mas eu tenho medo de... O irmão da igreja, o ano passado, pela primeira vez, ele já tem uns 50 anos, pela primeira vez ia voar. Ia para o Nordeste visitar os parentes que por décadas não via. Já tinha ido para lá de carro, com medo de voar. Aí me disseram que ele tinha medo de voar. E por azar dele, a gente ia comer um churrasco junto em casa naquele domingo. Aí a gente tá lá, fazendo churrasco, batendo papo e tal. Eu falei assim: ô Zé, me falaram que você tem medo de voar? Eu falei assim: pastor, você não sabe. Eu nunca voei, mas eu morro de medo. Zé, fica tranquilo, só vai dar ruim se o avião cair.
Você não tem medo de voar, você tem medo de morrer. O medo, ele vai contar pra gente de uma experiência interior. O cara nunca voou. Aí ele tem medo de voar. É que nem os nossos filhos. Eu não gosto de beterraba, mas você já comeu beterraba? Não, não comi. Então como você não gosta? Não é? Tem alguma coisa a mais acontecendo ali. Mas o medo, tantas vezes, nos protege. Além da experiência interna, a experiência externa é aquele comportamento, aquela linguagem corporal, aquela expressão facial. Você tem uma entrevista de emprego importante. Senta em frente o entrevistador, com a mão suando, taquicardia. Você é alguém que conversa bem, mas naquela hora foge as palavras. O que está acontecendo ali com a sua comunicação é só um reflexo do que já está acontecendo dentro. A Bíblia tem respostas a isso. E é isso que eu queria que você entendesse acerca de emoções e do fundamento de emoções. O que precisamos entender? Que o que acreditamos sobre Deus e a vida fornece a direção que escolhemos seguir. E direciona a nossa resposta experiencial, emocional, ao nosso mundo. Antes de eu destrinchar um pouco essa afirmação, deixa eu te dar um exemplo com o rei Davi, antes de ser rei. Ele leva umas marmitex para os seus irmãos que estão na guerra. E quando ele chega no campo de batalha, ele descobre que o exército de Saul está todo acuado, com medo dos filisteus e de um filisteu em especial, o Sansão, que era em estatura maior que os outros e não tinha ninguém com coragem de encará-lo. Eu só queria saber se vocês estavam acordados. É o Golias. Não sei porque o Sansão apareceu na história. Eu queria só ter certeza que vocês estavam acordados. Aí, como Davi reage? Ele olha para os irmãos e fala assim, vocês são banana demais. Vira macho. Conversa é essa? Aí ele vai a Saul. O exército está todo acuado. O rei está acuado. E ele vai até Saul. Saul, resolve esse negócio. Se ninguém vai resolver, eu vou. Eu não sou soldado. Eu não tenho porte de soldado. Mas eu vou. Será que nós só temos um menino arrogante, presunçoso, prepotente? Se você lê a narrativa, você descobre que não é isso que está acontecendo. Qual é a diferença de Davi com os outros? A sua crença em Deus. Quem é esse incircunciso para levantar-se contra Deus? Não importa a estatura dele. Não importa a armadura dele. Deus é maior do que qualquer gigante. O que Davi fala para o rei e falou lá para os seus irmãos tem a ver com o que ele acredita acerca de Deus. O Asaf estava se perdendo porque as suas convicções sobre Deus foram maculadas. O que acreditamos nos dá essa direção racional. Capítulo 1 a 11 de Romanos. O apóstolo Paulo demonstra o que Deus fez por nós que nascemos sob a sua ira. Ele termina o capítulo 11 com uma doxologia. Quem conheceu a mente do Senhor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E aí ele volta-se para a igreja e vai dizer assim, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Qual misericórdia? Toda a explanação da obra salvífica de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não assumam a forma deste mundo, mas sejam transformados na sua maneira de pensar.
para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja uma realidade para vocês. Aquilo que acreditamos vai ser senhor das nossas emoções. Se o que acreditamos diz respeito a Deus e à vida, isso vai dar esse afeto relacional. Nós conhecemos muito bem o Salmo 42, de fato 42 e 43 ali é um único salmo, assim como a corça suspira pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Assim como essa corça suspira por correntes de água, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As nossas emoções, elas vão sendo controladas pelo que acreditamos acerca de Deus e da vida. Se o Deus que cremos é um Deus falso, as nossas emoções serão afetadas por isso. Se o Deus que nós cremos é um Deus verdadeiro, nós vamos anelar por ele, não para uma adoração de objetos feitos por homens, mas para um Criador que é pessoal. É uma pessoa, não é um objeto, não é uma ideia, não é um conceito, mas é uma pessoa. O que acreditamos sobre Deus e a vida fornece a direção. Depois que naqueles primeiros anos foram conquistadas as principais cidades em Canaã, Josué distribui territorialmente aquela região para as 12 tribos, os 12 clãs. Depois que foram distribuídos, ele vai dar uma série de orientações. E ele termina as orientações no capítulo 24, dizendo: eu não sei como vocês, cada líder dos clãs, farão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E casa ali é clã. Eu e o meu clã serviremos ao Senhor. Vocês deveriam fazer o mesmo. Mas agora que completamos a tarefa de conquistar, vocês terminem o trabalho nas regiões que vocês estão, mas sirvam a Deus. O que acreditamos sobre Deus e a vida fornece a direção racional, afeto relacional, motivação volicional, é uma decisão, quem você vai servir. E isso direciona nossa resposta. É uma reação emocional. Versículos 17 a 19 de Efésios 4 são extremamente ricos para a nossa compreensão. De novo, Paulo, capítulos 1 a 3 de Efésios, vai nos contar quem somos. Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Deus Filho nos redimiu pelo seu sangue, Efésios 1:7. Deus Espírito nos selou para uma viva esperança, Efésios 1:13. E aí ele ora para que entendêssemos o que Deus está fazendo. Capítulo 2 ele diz: Deus fez isso quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas no verso 8, mas pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós e nem de Deus, para que ninguém se glorie. Verso 10, pois somos feitura dele, criados segundo Deus em justiça e retidão. Aí do versículo 11 até o 22, ele explica como essa obra salvífica alcançaria judeus e gentios e os colocariam como família de Deus. Capítulo 3, ele diz, a revelação da parte dos profetas, eles não entenderam a profundidade disso, e Paulo discorre sobre isso. E termina com mais uma oração no capítulo 3. Depois de explicar a nossa posição em Cristo pela obra do Deus Trino, ele vai dizer como devemos viver. Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Andeis de modo digno da vossa vocação. E ele fala da nossa vida comunitária no verso 11. No verso 7. No verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, não alguns, mas até que todos cheguemos à estatura do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Verso 14, para não andarmos mais como meninos agitados de um lado para o outro, enganados por todo o vento de doutrina, mas seguindo a verdade em amor, todos nós cresçamos em Cristo, que é o cabeça, de quem todo o corpo, que é a igreja, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de cada parte, pela cooperação dessa junta, efetua o seu próprio aumento. Paulo está dizendo comandar de modo digno do Senhor. E olha que interessante onde ele chega no verso 17. Verso 17, ele vai dizer assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. E ele volta a falar do andar de modo digno. Não andem mais ou não vivam mais como gentios. Como o gentil vive? Eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Sua maneira de pensar e as suas crenças não foram modificadas, por isso eles são incapazes de glorificar a Deus. Porque a obra de Cristo não os alcançou, eles não podem andar de modo digno do Senhor. A edificação não chegou para eles, porque a sua crença não foi modificada. Não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido. São cegos espiritualmente falando, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Não vivam mais assim. O que isso significa para a gente? Significa que o que acreditamos sobre Deus e a vida fornece a direção, direciona a nossa resposta. Isso é uma direção racional, é um afeto relacional, uma motivação volicional e uma reação emocional. Ou seja, nossa crença em Deus, que Ele se importa conosco, é o que motiva nossa resposta piedosa, lançar sobre Ele nossas preocupações e resistir vigilantemente ao diabo, aos sentimentos de ansiedade. Usando isso como exemplo em Pedro. As crenças piedosas, direção racional, levam a afeições piedosas, afeições espirituais, que por sua vez levam a motivação e ações piedosas, motivação volitiva. E por fim, resulta em um tratamento cristão de nossas emoções, reações emocionais. Nós não vamos corrigir as nossas emoções apenas trocando de personalidade. Eu sou mais emotivo, vou ficar mais durão, mais fechado. Não é a resposta bíblica para isso. A resposta bíblica é que as nossas crenças definem as nossas emoções. Então quero terminar com alguns exemplos aqui, ainda pegando essa referência de 1 de Pedro e a ansiedade. O que está afetando minhas emoções é o pecado? Se eu estou lidando com ansiedade, se eu estou lidando com alguma emoção assim, eu vou querer investigar isso, e aí na minha investigação eu tenho que fazer algumas perguntas. Então uma pergunta que eu faria é, o que está afetando minhas emoções é o pecado? Se sim, meu alvo deve ser arrepender, confessar e mudar. Aprender a pensar e agir biblicamente. Eu tomo decisões para lidar com isso. Uma segunda pergunta: o que está afetando minhas emoções é o pecado de outra pessoa? Eu preciso lidar com isso. E quais são minhas respostas então? Eu preciso escolher temer ao Senhor e não as pessoas, se as minhas emoções estão baseadas no temor de homens. Eu devo agir como uma atitude humilde e perdoadora, se eu tenho que lidar com alguém que está me prejudicando. Efésios 4:32, o 31 ele vai dizer, longe de vós toda a ira, amargura, gritaria e cólera. Antes, verso 32, sede uns para com os outros benignos,
perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Se o que está afetando minhas emoções é o pecado de outra pessoa, eu ainda sou responsável por lidar com ela. Uma outra resposta, eu devo encarar a situação como uma oportunidade de ser mais parecido com Cristo. Pedro, no 2º capítulo da primeira carta, vai dizer que nós precisamos imitar a Cristo no sofrimento. Porque Cristo sofreu e ele é um modelo de como devemos sofrer. Tem uma terceira pergunta que a gente pode olhar aqui como um exemplo para lidar com as emoções. São hormônios? São doenças? É a perda de sono? São efeitos colaterais de remédio? Todas essas coisas mexem com o nosso corpo inteiro. Eu acompanhei um homem que sofreu um surto psicótico. Ele tinha um projeto muito grande da empresa para entregar, o prazo estava terminando, ele estava por dias sem dormir, e ele teve um surto psicótico. Ele apagou por quase 24 horas, achando que ele era o Xavier, como o careca do X-Men, o professor. Professor? O Charles Xavier, ele mesmo, professor Xavier. E ele achou que era aquele cara. Ele encostou o carro no estacionamento da igreja antes do culto e ele começou a chamar as pessoas. A esposa dele disse que ele não estava bem. E ele foi para a igreja, estacionou o carro e ficou dentro do carro. Aí ela achou, olha, fulano não está bem e tal, eu não estava lá. E aí foi um primeiro falar com ele, o cara se aproximou, ele esticou a mão e falou, eu vou dizer o que você está pensando. Quem já assistiu X-Men vai entender bem o que o professor Xavier fazia lá. Ele só não estava com o capacete do professor Xavier. Mas ele chegou naquele ponto em que levaram ele, e eu estava em viagem aquele final de semana. Eu cheguei na segunda-feira e me disseram o que tinha acontecido, e ele estava internado num dos hospitais psiquiátricos de nossa cidade. Aí eu fui lá vê-lo, e aí eu fui com ele ao psiquiatra, porque ele tinha uma consulta naquela manhã, e aí começamos a acompanhar. Naquela primeira semana, nós fizemos um revezamento dos homens da igreja para ficar com ele, na casa dele, porque a esposa não ia dar conta. Porque ele perdeu completamente o sentido. Todo o ser foi afetado. Quando eu comecei então um aconselhamento com ele, nós fomos descobrindo as fontes de como a ansiedade estava o controlando, mas o gatilho que o levou àquele ponto tinha sido a falta de sono. E de dormir. Falta de sono não, falta de dormir. E aí ele fisicamente chegou naquele estágio, foi acompanhado por um psiquiatra por 6 meses. Enquanto isso eu estava acompanhando em aconselhamento. E ele foi revelando uma série de conflitos interiores no próprio relacionamento com Deus que ele nunca tinha percebido. As emoções estavam lá. Ele era responsável por lidar com isso. E sofreu os efeitos disso. São hormônios. Uma mulher está em TPM, ela pode matar outro. A lei até diz que você tem aí jurisprudência a respeito disso. Mas o que Deus pensa disso? Porque eu estou de TPM, então eu posso pecar. Me dá um versículo que diz que você pode pecar. Porque você está com TPM, você pode ser irada. Me dá um versículo que fala sobre isso, não é? Graças a Deus pelas pizzarias, porque a gente tranca elas no quarto e passa a comida por baixo da porta, né? Isso resolve, mas ela vai sair de lá. Então é melhor não arriscar. Como eu lido com isso? Buscar glorificar a Deus através do sofrimento. Focar mais em amar e servir os outros, mesmo sentindo assim. Lembrar que Deus é soberano e bom, mesmo quando eu estou sofrendo.
escolher ser orientado à obediência em vez de ser orientado pelos sentimentos. E naquilo que a gente está conversando sobre emoções, acreditem, a Bíblia não fala que se o assunto é emoções, então você tem que segui-la. Sim, não é, eu não controlo, são minhas emoções, eu não controlo. Isso não é verdade. Deixa eu te dar um exemplo. O marido trabalha numa empresa em que ele tem um chefe que o persegue e o perturba o tempo inteiro. Tudo que ele faz, o chefe critica, o chefe está sempre tentando atrapalhar a vida dele, e esse camarada é todo controlado no emprego. Mas no momento que ele chega em casa, a esposa abriu a boca, os filhos abriram a boca, ele já está descarregando ira. Por que ele se controla no emprego, mas não se controla em casa? Se fosse uma doença mental, ele não teria controle em nenhum lugar. Ele escolhe, ele toma decisão. Porque ele está respondendo às suas crenças. Eu não tenho controle sobre isso. Mas por que ontem você teve? Porque em determinados ambientes você tem controle. Você escolhe onde ter controle e escolhe onde não ter controle. Para fechar com mais um exemplo aqui, a gente vai fechar hoje à noite. Por exemplo, voltando ainda na ideia do medo e ansiedade. Eu sinto medo e ansiedade. Medo de tomar decisão errada, de morrer, de perder algo ou alguém, de ser abandonado, de não vencer na vida, de não ser aprovado pelos outros, de contrair uma doença. Como eu lido com isso? Eu estou lidando com emoções e crises. O que Deus diz sobre isso? Deus orienta a substituirmos o medo pelo temor ao Senhor. De confiar na palavra de Deus mais do que no nosso próprio coração. De focar em amar e servir ao próximo mais do que a nós mesmos. Mas se nós vivemos concentrados em nós e no nosso medo, travamos e não fazemos o que temos que fazer. Porque nós temos que concordar que é muito mais fácil eu esperar que Deus me livre do vale da sombra e da morte, ou ter que enfrentar um vale de sombra e morte com a garantia de que Deus estará comigo. O Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada, mesmo que eu tenha que andar pelo vale da sombra e da morte. Porque se eu tiver que passar por um vale desse, ele garante que estará comigo. Agora, como ser humano, eu não quero passar por esse vale, isso é normal. Mas a minha crença determina como eu vou fazê-lo. O que isso significa para a gente hoje à noite? Eu vou pular alguns slides aqui, que eram só mais alguns exemplos do mesmo. As emoções não devem ser desvalorizadas, porque são de grande valor. Elas não devem ser rebaixadas, mas em vez disso, são lindos aspectos centrais da imagem de Deus projetadas por Deus em nós. Mas as emoções devem ser faróis que desempenham em nossas vidas e relacionamentos cristãos o papel de refletirmos se a imagem de Deus está sendo vista para a sua glória. Amanhã pela manhã, nós vamos entender como a Bíblia fala do coração humano e quais são os ídolos do coração, e aquilo que a gente conversou agora vai fazer mais sentido. Quero te indicar 2 livros sobre depressão, que está muito ligado a esse assunto. O primeiro deles ali, o Daniel Berger, Repensando a Depressão, nem doença, nem pecado. Esse é um assunto, depois que o aconselhamento bíblico começou a ser falado, virou um grande debate. Porque tem uns que dizem que toda depressão é pecado, tem outros que dizem que toda depressão é doença. O Berger discute isso analisando as propostas do que é doença e de como a gente deveria considerar o pecado. É um texto muito bom se você quiser entender esse debate e se aprofundar nele. O segundo texto, do N. Mack, Prostrado, uma abordagem bíblica da depressão e da solidão, é um texto mais devocional, que orienta quem está lidando com depressão, e eu acho que ele orienta mais quem está aconselhando e acompanhando alguém que está lidando com depressão. Ele não vai discutir as questões filosóficas e teóricas sobre a depressão,
mas ele vai dizer como nós tratamos e ajudamos alguém que está enfrentando tristeza profunda, e ele vai dando uma série de orientações em relação a isso. Então são dois textos que também nos ajudam a entender melhor como a Bíblia nos guia no assunto de emoções. Tá bem? Deus abençoe vocês, eu quero orar, e aí nós vamos encerrar hoje. Senhor Deus, quando tratamos sobre quem é o ser humano e quando tratamos sobre emoções, temos muito mais perguntas do que respostas, porque são assuntos difíceis, profundos. Mas o Senhor já tem revelado isso a nós. Tem explicado, tem nos contado quem somos, como sentimos e como devemos fazer. Por isso, que essa conferência continue trazendo para nós reflexões e nos apontando a direção de onde encontrarmos as respostas. Mas, sobretudo, que em cada uma dessas informações e assuntos até mais técnicos, a gente entenda a necessidade de conhecermos mais o Senhor. De nos aproximarmos do Senhor, que é o Criador do ser humano, porque só vamos conhecer quem é o ser humano quando conhecemos o Senhor melhor. Abençoa a vida dos nossos irmãos aqui, cada família, igrejas, para que o nosso entendimento dessas questões nos faça viver como adoradores que andam confiados no Senhor. Nos guarda no retorno para casa, o nosso descanso, que o Senhor abençoe o nosso final de semana como tem feito conosco.